Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos gravar aí mais uma aula para vocês e hoje, dando sequência aí à teoria geral dos contratos, nós vamos falar sobre os princípios fundamentais dos contratos. Bom, pessoal, para a gente tratar dos princípios fundamentais dos contratos, a gente tem que repetir alguns dados para vocês relembrarem alguns fatores, né? Como a gente viu no vídeo anterior, dentro do histórico dos contratos, nós vimos que o direito francês e o direito alemão foram os responsáveis pelo início do que nós chamamos de teoria clássica dos contratos. Então, dentro do direito francês, nós tivemos aí o Pacta sunt servanda. No direito alemão, nós tivemos a autonomia da vontade. E aí, dentro desse meio, nós também tivemos a relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. E aí, o que aconteceu, pessoal? Como eu disse para vocês, nós começamos a ter aí uma série de abusos, uma série de situações onde o contrato passou, na verdade, a ser um instrumento de opressão dentro da sociedade daquela época, né? Então, porque, na verdade, aqueles princípios clássicos, eles passaram a ser interpretados de forma absoluta. Então, nós tínhamos o pacta sunt servanda, o contrato fazendo lei entre as partes de forma absoluta. Nós tínhamos a autonomia da vontade plena e mais ampla possível. Nós tínhamos a eficácia intersubjetiva dos efeitos do contrato na forma mais absoluta. E isso começou a gerar uma série de abusos. Então, o que aconteceu, pessoal? Na evolução da sociedade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, nós passamos a visualizar aí o fenômeno da socialização do direito, e aí então nós tivemos aí uma série de fatores que começaram a mudar a ideia. Então, na verdade, pessoal, o que nós tivemos aí? Nesse campo de introdução que nós estamos falando agora. Nós partimos de uma teoria clássica para uma teoria moderna, principalmente após 1960. Por quê, pessoal? Porque após essa data aí, nós passamos a trabalhar muito a ideia exatamente da socialização do direito através da função social. E essa função social, pessoal, atingiu diretamente a teoria do contrato. E aí, então, nós passamos a ter princípios clássicos e princípios modernos. E aí, então, o que nós temos aqui agora, pessoal? Nós podemos dividir os princípios do contrato da seguinte forma. Então, nós vamos falar aqui princípios dos contratos. Esses princípios são divididos hoje em duas áreas. Nós vamos ter os princípios clássicos e os princípios modernos. Esses princípios clássicos aqui, pessoal, continuam sendo aqueles que eram do direito francês e do direito alemão, só que eles foram modernizados. Então, hoje nós temos a autonomia privada, nós temos a força obrigatória e nós temos a relatividade subjetiva dos efeitos dos contratos. Esses são os princípios clássicos. E, de outro lado, nós vamos ter os princípios modernos, com a dignidade da pessoa. E aqui dentro da dignidade nós destacamos a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Nós vamos ter a função social do contrato, nós vamos ter a boa fé objetiva e nós vamos ter a equivalência material. E na verdade, pessoal, agora que a gente teve a aprovação da lei sobre a liberdade econômica, a declaração da liberdade econômica, pessoal, nós vamos ter inserido no nosso ordenamento jurídico mais dois princípios, mas isso a gente vai comentar em aulas posteriores. Então, basicamente, pessoal, nós temos hoje esses princípios aqui. O que é importante a gente destacar, pessoal, é que os princípios modernos, eles atuam
limitando os princípios clássicos. Então, na verdade, pessoal, os princípios clássicos, eles continuam imperando, eles continuam sendo o centro da base contratual, mas os princípios modernos atuam limitando os princípios clássicos, e isso vai ficar bem claro, pessoal, conforme a gente for trabalhando esses princípios, ok? Então, nós vamos começar agora, pessoal, com os princípios clássicos. Quais são os princípios clássicos, então? Autonomia privada, força obrigatória do contrato, relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Esses são os princípios clássicos, é esse que nós vamos começar a ver agora. Primeiro princípio clássico, pessoal, é o princípio da autonomia privada, que antes era chamado princípio da autonomia da vontade. Aliás, algumas doutrinas ainda trazem esse nome. Qual que é a base desse princípio? Pessoal, esse princípio vai falar o seguinte, ó, a base do contrato é sempre a vontade. E essa vontade, ela deve ser livre. Traduzindo isso, pessoal, a base do princípio da autonomia privada vai dizer que todo o contrato ele deve ser celebrado dentro da liberdade de escolha da parte. A pessoa tem a liberdade de escolher se ela quer contratar, o que ela quer contratar e com quem ela quer contratar. E, na verdade, pessoal, isso aqui parte da ideia do liberalismo, que vigorava na Europa naquela época. Então, o que nós temos? A vontade ela deve ser livre, até porque o contrato ele é um negócio jurídico, e como negócio jurídico, a vontade deve ser permeada pela liberdade. Então, pessoal, esse é o primeiro princípio, que é a liberdade na manifestação de vontade. Essa liberdade, pessoal, ela pode se manifestar de 3 formas. Ela pode se manifestar em 3 aspectos. Primeiro, a liberdade propriamente dita. O que vai ser essa liberdade aqui propriamente dita, pessoal? É se eu quero ou não contratar. Querer contratar. Essa liberdade, pessoal, ela sempre vai existir. Tá? Em qualquer modalidade de contrato, essa liberdade ela vai existir. Tá? A segunda modalidade, a segunda forma de manifestação dessa liberdade dentro da autonomia privada, pessoal, é a autonomia da liberdade em relação a o que contratar. Eu tenho liberdade na escolha do conteúdo do contrato, inclusive em relação às suas cláusulas. Essa forma aqui, pessoal, às vezes ela pode ser limitada em razão do tipo de contrato que está sendo celebrado, por exemplo, um contrato de adesão. Por quê? No contrato de adesão, por vezes você não escolhe a maioria das cláusulas que estão nele. Então, nessa situação, nós não vamos ter essa liberdade plena dentro do que contratar. E por fim, pessoal, a liberdade de com quem contratar. Ou seja, pessoal, eu sou livre para escolher quem contratar. Às vezes também, pessoal, até por questão de mercado, eu também sou tolhido nessa liberdade. Às vezes ela não vai se manifestar de forma plena. Por exemplo, na região onde a pessoa está, só uma empresa executa aquele serviço. Ou aquele medicamento que eu preciso comprar, só uma empresa fabrica esse medicamento. Então, nessa situação, eu não vou ter essa manifestação plena, tá? Mas como eu disse, pessoal, essa primeira aqui, ela sempre vai existir e ela sempre vai ser plena, se eu quero ou não celebrar um contrato. Tá? É importante a gente destacar que, como eu disse para vocês, essa liberdade hoje não é absoluta. Ela sofre uma série de limitações. E quais são essas limitações aqui, pessoal? Nós podemos destacar aí algumas, e não são poucas, que vou mostrar para vocês aqui agora. Primeira limitação, direitos fundamentais. A gente vai depois ver isso especificamente num vídeo, pessoal, mas hoje nós não podemos negar que os direitos fundamentais têm incidência nas relações privadas, incidência direta nas relações privadas. O segundo ponto que nós devemos destacar, respeitar a dignidade da pessoa.
né? A dignidade da pessoa humana, principalmente no tocante aos direitos da personalidade. Terceiro, respeitar a função social, contrato. Outra limitação. Mais uma outra limitação, respeitar a boa-fé objetiva. A liberdade de contratar não pode ser exercida com má-fé. Mais uma outra limitação, a própria lei. A lei limita a liberdade da vontade. Mais uma outra limitação, a moral. A moral também pode limitar a manifestação de vontade. E, por fim, a ordem pública. A ordem pública também pode limitar a manifestação de vontade. Certo, pessoal? Então, basicamente, isso é o princípio da autonomia privada. Nós temos que a vontade ela é livre, mas ela não é mais absoluta, sofre uma série de limitações que nós acabamos de colocar aqui para vocês. Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, função social, boa-fé objetiva, a lei, a moral e a ordem pública, né? Isso, então, é o princípio da autonomia privada. O segundo princípio é esse aqui, força obrigatória dos contratos, né? A gente sabe, pessoal, que essa força obrigatória do contrato, na verdade, ela deriva do pacta sunt servanda. Tá? Ela tem essa derivação, do pacta sunt servanda. E o que significa isso, pessoal? O contrato faz lei entre as partes. Traduzindo isso daí, pessoal, nós podemos dizer o seguinte: o contrato, a partir do momento que ele é celebrado, ele se torna uma lei obrigatória de cumprimento pelas partes, ou seja, as partes devem cumprir aquele contrato. E, na verdade, a base disso, pessoal, está exatamente na segurança jurídica. Você já pensou se o contrato não fosse de cumprimento obrigatório? Quem iria cumprir? Ninguém. Então, na verdade, pessoal, a base do pacta sunt servanda, ou da força obrigatória do contrato, está exatamente no seguinte: a partir do momento que a parte celebrou um contrato de acordo com a liberdade da sua vontade, ela é obrigada a respeitar esse contrato e cumpri-lo. Essa é a base da força obrigatória dos contratos. A parte, ela é obrigada a cumprir aquele contrato que ela celebrou. Essa ideia da força obrigatória, pessoal, ela é manifestada em várias situações no Código, e ela aí também se manifesta em algumas situações dentro de certos limites. Como a gente viu, pessoal, a força obrigatória dos contratos, ela no passado já foi considerado um princípio absoluto. Mas hoje, pessoal, ela não é mais. Hoje também a força obrigatória do contrato sofre uma série de limitações. E eu vou destacar para vocês aqui, pessoal, algumas dessas limitações. A primeira dessas limitações, pessoal, está na própria vontade, dentro da autonomia privada. A gente viu, pessoal, que a própria autonomia da vontade, ela hoje é limitada. Então vejam, se a força obrigatória do contrato origina-se dentro da autonomia da vontade, então se a autonomia da vontade é limitada, necessariamente a força obrigatória do contrato também vai ser limitada. Então, se eu tenho um contrato que desrespeita os limites da autonomia da vontade, automaticamente ele também aqui vai perder a sua força obrigatória. Então, a vontade é o primeiro limite que nós temos dentro da ideia da limitação da força obrigatória. O segundo forma de manifestação desses limites é uma coisa que nós chamamos de autodeterminação da lei. O que significa isso, pessoal? Significa que a própria lei impõe uma série de normas para as partes observarem. Ou seja, nós vamos ter aqui uma série de normas imperativas. Uma série de normas imperativas. E o que essas normas imperativas vão colocar? Pessoal, limites nos contratos. Essas normas imperativas podem ser negativas e podem ser
positivas. O que vão ser as normas negativas, pessoal? São normas que vão proibir condutas dentro do contrato. Então, por exemplo, pessoal, uma situação onde nós temos uma norma imperativa negativa, a proibição de celebrar contrato que envolve herança de pessoa viva. Isso é um exemplo de norma imperativa. Dentro da autonomia da vontade, ainda que você queira, você não pode celebrar um contrato que envolve herança de pessoa viva. Está proibido na lei, um aspecto negativo, a lei proibindo essa conduta dentro do contrato. Já no aspecto positivo, pessoal, então aqui no negativo nós temos proibição. No aspecto positivo, a lei insere cláusula, ou seja, nós vamos ter inserção. A lei insere cláusulas dentro do contrato. Por exemplo, pessoal, vocês viram lá, quando vocês estudaram juros moratórios, que a lei vai falar o seguinte, ainda que o contrato não estipule juros moratórios, os juros moratórios sempre serão devidos. Né? E se não está previsto lá, esse juros é limitado em 1%. Aliás, mesmo que esteja previsto, esse juros é limitado em 1%. Acima disso não pode. Tá? Então a gente tem aí uma situação onde nós podemos ter um contrato que não tenha juros moratórios previsto, mas que em caso de inadimplemento, ainda assim a parte vai poder cobrar os juros moratórios. Por quê? Porque a lei está falando que os juros moratórios sempre serão devidos. Né? Então, atuação aí supletiva da lei. E terceira limitação que nós temos aqui, pessoal, é a limitação da justiça contratual. O que é essa limitação da justiça contratual, pessoal? Ela vai trabalhar na ideia da atuação do juiz dentro de situações concretas para evitar abusos. Ou seja, em algumas situações, pessoal, a lei trabalha cláusulas gerais, conceitos indeterminados, e vai caber ao juiz interpretar no caso concreto se aquela situação configura ou não uma obrigatoriedade de contrato. Né? Por exemplo, uma situação onde nós temos isso daqui, pessoal, a atuação do juiz dentro da justiça contratual, é a própria teoria da imprevisão. O que acontece, pessoal? Dentro da teoria da imprevisão, que surgiu lá em 1900, teve grande aplicação no Brasil em 1998, quando deu aquela crise no mercado, o que aconteceu? Pessoal, alguns contratos se tornaram manifestamente desproporcionais. E aí, então, o que aconteceu? Pessoal, o juiz, dentro da justiça contratual, atuou para resolver contratos que já estavam cumpridos e para corrigir, revisar aqueles contratos que ainda não estavam cumpridos, mas que mereciam uma correção dentro da teoria da imprevisão. É uma espécie de situação onde nós temos a aplicação da justiça contratual. Esse, pessoal, hoje é a formatação moderna do princípio da pacta sunt servanda, ou princípio da força obrigatória do contrato. O terceiro princípio clássico que nós temos é o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos dos contratos. Esse princípio aqui ele é bem simples, pessoal. O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, os contratos, os efeitos do contrato, ele sempre se figura inter partes, ou seja, atinge somente a parte. O contrato não atinge, como regra, não atinge terceiros. Por isso se diz, pessoal, que os contratos, na verdade, eles têm eficácia inter partes, não erga omnes. Diferente, como vocês viram lá no Direito das Obrigações, uma das características do Direito das Obrigações, e o contrato é uma das formas de se manifestar as obrigações, uma das características do Direito das Obrigações é que a eficácia dele é inter partes e não erga omnes. Então, o contrato também segue essa regra. A eficácia do contrato sempre será inter partes e não erga omnes. Mas, essa regra também sofre aí uma série de limitações, uma série de exceções. Hoje, principalmente. Traduzindo isso, pessoal,
são situações onde os contratos vão atingir terceiros. Situações onde os contratos vão atingir terceiros. Primeiro, herdeiros. Como assim, Gilberto? Contrato pode atingir herdeiros. A gente fala de vinculação dos herdeiros, principalmente em contratos que não são prestação infungível. O que acontece, pessoal? Tecnicamente, quando uma pessoa morre, no momento da sua morte, automaticamente todo o patrimônio dela passa para os herdeiros. O inventário, na verdade, é apenas para formalizar essa passagem e a distribuição desse patrimônio para os herdeiros. Mas pela lei, pessoal, nós temos um princípio chamado princípio da Saisine Juris, que vai falar que todo o patrimônio do morto passa para os herdeiros no instante da sua morte. Então, pessoal, toda aquela renda positiva que o morto tinha passa a ser dos herdeiros. E também toda a renda negativa que ele tinha também passa a ser do herdeiro. Traduzindo isso, pessoal, a partir da morte, o herdeiro acaba se vinculando à obrigação contratual assumida. Mas espera, não significa dizer que o herdeiro vai ter que pagar do bolso dele a dívida do morto. Não. Na verdade, pessoal, essa obrigação, ela deve respeitar o que está lá no artigo 1792. E esse artigo vai falar o seguinte, em relação às dívidas, os herdeiros só arcam no limite das forças da herança. Tá? Então, mesmo que o morto tenha deixado uma série de dívidas, essas dívidas serão pagas apenas com o dinheiro da herança. Mas quem que tem que pagar? É o morto? Não, porque ele já morreu. Na verdade, quem vai ter que pagar é o herdeiro. Por isso que a doutrina moderna tem interpretado que a morte acaba vinculando o herdeiro, mesmo que dentro do limite das forças da herança, pelo artigo 1792, mesmo que seja pelo artigo dentro desse limite das forças da herança, mas o herdeiro, ele acaba se vinculando. Então, é uma situação onde nós vamos ter aí atingindo um terceiro, que são os herdeiros. As outras três situações que nós temos aqui, que a gente pode destacar, pessoal, são situações que estão previstas no Código. Primeiro, estipulação em favor de terceiro, que quando é uma situação que a gente vai estudar em outras aulas, mas o que acontece, pessoal? É uma situação onde você contrata, mas o benefício desse contrato vai para um terceiro. O benefício do contrato vai para um terceiro. Por exemplo, você vai lá na floricultura, você compra um buquê de flores e manda entregar para sua namorada ou para o seu namorado. Então veja, pessoal, quem que assinou o contrato? Você, mas quem foi o beneficiário? A sua namorada. Estipulação em favor de terceiro. Outra situação, pessoal, contrato com promessa de fato de terceiro. Isso aqui também é uma modalidade, pessoal, que pode vincular um terceiro que não participou da obrigação, que a gente também vai analisar. Na verdade, esse aqui, pessoal, é o contrário do primeiro. O ônus do contrato passa para um terceiro. Então, a gente também vai estudar isso daí. Uma outra situação que nós temos, contrato com pessoa a declarar. Também é uma situação, pessoal, onde nós vamos ter aí a possibilidade de se vincular um terceiro que vai assumir a posição contratual. Também é uma situação. E por fim, pessoal, nós temos aí mais algumas outras figuras. Uma outra figura que eu gosto de apontar aqui, pessoal, é a obrigação com eficácia real.
Obrigação com eficácia real, pessoal, é uma figura híbrida das obrigações e do direito das coisas. Inclusive tem uma aula sobre isso lá na pasta, na nossa pastinha lá sobre direito das obrigações, figuras híbridas, lá nós explicamos certinho o que é essa figura. Mas, pessoal, a obrigação com eficácia real é aquela que é uma obrigação normal, mas por causa de um ato de publicidade, por exemplo, o registro, ela acaba atingindo terceiros. Por exemplo, contrato de locação é um contrato normal, não precisa ser registrado nada, mas se você registrar esse contrato na matrícula do imóvel, ele passa a gerar efeitos contra terceiros. Então, terceiros vão ter que respeitar esse contrato, né? Então, obrigação com eficácia real que acaba atingindo terceiros. E, por fim, pessoal, nós podemos destacar aqui interesse social e ordem pública. E nisso aqui, pessoal, nós temos uma série de exemplos lá no CDC. Para exemplificar essa situação aqui, pessoal, eu gosto bastante de usar o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? Vamos supor que eu tenho um celular, certo? De uma determinada marca. E aí eu estou lá numa rodinha de amigos e a bateria desse celular explode, pessoal. Primeiro, que esse celular vai me machucar. Então, eu com a fabricante do celular, eu tenho uma relação de consumo, certo? Existe uma relação entre eu e a fabricante. Mas veja, pessoal, que essa explosão pode atingir terceiros que estão à minha volta. E aí, então, o que vai acontecer, pessoal? O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor vai falar o seguinte, ó, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ou seja, todos os terceiros que foram atingidos por essa explosão vão ser equiparadas a consumidores. Então, veja, pessoal, é uma situação onde a minha relação com a fabricante do celular faz gerar efeitos perante terceiros. Também é uma situação. Ok, pessoal? Esse é o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Espero que vocês tenham aí esclarecido algumas dúvidas em relação a isso. Na verdade, hoje a gente só trabalhou os princípios clássicos. Na sequência dos nossos vídeos, nós vamos trabalhar os princípios modernos. Ok, pessoal? Então, eu espero aí que vocês tenham curtido essa aula. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí no nosso canal algum comentário ou através do nosso Instagram e do nosso e-mail. Se você ainda não me segue no Instagram, pessoal, está aqui o nosso endereço, siga lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. E nós temos uma novidade no canal, pessoal, é que agora os áudios dos nossos vídeos estão disponíveis no Spotify, então você pode nos seguir lá no Spotify e escutar os áudios das nossas aulas. Beleza, pessoal? Então é isso, até a nossa próxima aula.